Silêncio no recinto. Por favor, permaneçam de pé. A sessão de hoje não é sobre um personagem de anime. Ela é sobre você. Sim, você que deu play achando que assistiria mais uma análise de Jujutsu Kaisen. Mas o domínio de Hiromi Higuruma não aceita espectadores. No momento em que você clicou, você aceitou o banco dos réus. E o crime? A sua conivência silenciosa com o mundo que quebra pessoas justas todos os dias. A audiência começou. O sistema é vasto demais. As leis são complexas demais. O que uma pessoa sozinha poderia fazer contra séculos de injustiça? Essa é sua primeira linha de defesa. E é um bom álibi. Ele te permite dormir à noite, enquanto o mundo inteiro quebra lá fora. Hiromi Higuruma também pensava assim. Ele era um gênio que acreditava que a balança da justiça, embora pesada, ainda podia ser equilibrada. Ele dedicou a vida a ser o escudo dos inocentes, em um sistema onde 99% dos réus já entraram condenados. Mas a prova número 1 contra você não é o que o sistema faz, é o que você sente quando ele falha. Quando você vê o inocente ser esmagado pela engrenagem, você sente revolta ou apenas um alívio silencioso por não ser você naquele banco? No mundo de Jujutsu Kaisen, o desespero de Higuruma nasceu quando ele percebeu que a justiça não era cega, ela era comprada pela conveniência. No seu mundo, a injustiça não é um erro do sistema, ela é o combustível dele. Você diz que ama a redenção de Higuruma porque ele parou de lutar por um ideal morto? Mas a verdade é bem mais feia. Você o ama porque ele desistiu, assim como você desistiu de acreditar que a sua voz faz diferença. A prova está aqui. A sua indignação tem data de validade. Ela dura o tempo de um episódio, enquanto, na vida real, o veredito injusto de alguém está sendo assinado agora mesmo. E você continua em silêncio. Então eu pergunto novamente, como o réu se declara diante dessa evidência? A defesa alega que você se importa, que você tem empatia, que você sentiu o peso do martelo quando Hiromi Higuruma percebeu que ela era uma farsa. Mas o tribunal apresenta a prova número 2, a sua seletividade. Porque a dor de um personagem de papel e tinta te causa mais insônia do que a vida de um homem real. Consumimos o colapso mental de Higuruma como um banquete filosófico. Discutimos teorias, simbolismos, metáforas, enquanto o sistema real devora pessoas reais, em silêncio. Você se emociona com a expansão de domínio dele porque ela é justa. No mundo de Jujutsu Kaisen, a verdade aparece. O julgamento sabe quem mentiu, mas no seu mundo, a verdade é cara. A verdade é burocrática. E a prova contra você é simples. Você prefere a ficção, onde a justiça é garantida por um roteiro. Você chora pelo personagem que desistiu de ser juiz, mas você mesmo já entregou o seu martelo há muito tempo. Você aceitou que o mundo é injusto e decidiu que, contanto que a tragédia seja bem animada e tenha uma trilha sonora épica, ela pode servir como entretenimento. Então o tribunal pergunta: o seu senso de justiça é real ou é apenas um acessório que você usa para se sentir uma pessoa melhor enquanto assiste animes? A prova é clara. Você consome a sede de justiça de Higuruma para saciar a sede que você não tem coragem de ter na vida real. Então diga ao tribunal, como o réu justifica essa contradição? Então a defesa apresentou o argumento final. Eu sou apenas um. O que eu faço não muda o mundo. E é uma estratégia clássica. Se você se convence de que é insignificante, você se livra da culpa por não tentar. Mas o tribunal apresenta a prova número 3. O peso da mínima diferença. Hiromi Higuruma não salvou o Japão. Ele não limpou a corrupção do sistema judiciário. Ele não acabou com as maldições. No grande esquema das coisas, a luta dele foi uma gota no oceano. Mas ele salvou Itadori. Ele salvou a própria alma no momento que decidiu que, mesmo que o mundo fosse um lixo, ele não seria parte da sujeira. A prova contra você é a sua insistência em querer ser o herói da história inteira, para só então começar a agir. Você usa a magnitude da injustiça como um escudo para sua própria inércia. O sistema não é uma entidade viva. Ele é feito de pessoas. Ele é feito de cada juiz que aceita uma mentira, de cada policial que ignora um fato e de cada cidadão que, como você, prefere dizer não é comigo, porque não vai mudar nada. A verdade dói. Você não precisa consertar o mundo para deixar de ser cúmplice dele. A sua sentença de culpado não vem do que você não mudou no sistema, mas do que você permitiu que o sistema mudasse em você. O momento em que você parou de se indignar com pequenas injustiças ao seu lado foi o momento em que você assinou a sua confissão. Se o Higuruma, mergulhado no sangue e na lama de um sistema quebrado, ainda conseguiu segurar o martelo por um segundo de verdade, qual é a sua desculpa? O tribunal aguarda sua última palavra.
O veredito desse tribunal não virá de um juiz de madeira e martelo. Ele vem de dentro de você. Porque no fundo você sabe, ser apenas um nunca foi uma desculpa para não ser ninguém. Hiromi Higuruma não lutou para consertar as leis do Japão. Ele lutou para que, o último segundo da vida dele, ele pudesse olhar no espelho e não ver o sistema, mas ver um homem. Um homem que, mesmo em um mundo totalmente quebrado, escolheu a justiça que cabia nas suas mãos. A sua sentença não é uma prisão, é a liberdade, mas uma liberdade que queima. Você é livre para fechar esse vídeo e esquecer cada palavra. Livre para continuar achando que a injustiça só acontece na tela do seu computador. Mas agora você sabe, cada vez que você escolhe o silêncio diante de um erro pequeno, cada vez que você aceita que as coisas são assim mesmo, você está assinando a condenação de outra pessoa. O tribunal te concede o direito à redenção. Você não pode mudar o sistema inteiro, mas pode ser a engrenagem que trava quando ele tenta esmagar alguém perto de você. Você pode ser a mínima diferença que, somada a 1000 outras gotas, vira o oceano que Higuruma nunca viu. A sessão está encerrada, mas o seu julgamento está apenas começando. Olhe para sua vida, para as suas omissões e para as suas pequenas lutas. Réu, qual é a sua sentença? Escreva nos comentários. Você se declara culpado ou aceita o fardo de ser a exceção?